Gottfried von Bismarck nasceu em 8 de janeiro de 1921. Depois de obter sua saída da escola. Em 1939 ele executou seu serviço obrigatório de trabalho RAD, e durante a campanha polonesa foi um soldado de formação em engenharia civil. A partir de outubro de 1939 ele fez sua base de treinamento militar com o 9º Regimento de Infantaria em Potsdam antes de ser convocado para o 176º Regimento da 76ª Divisão de Infantaria. Após a campanha francesa, ele participou da Academia de Guerra e obteve sua comissão em janeiro de 1941. Depois, serviu com uma unidade de treinamento na Romênia e à frente russa. Isso significou para nós, soldados de infantaria, uma marcha a pé de cerca de 950 quilômetros através da poeira, ou depois da menor chuva, lama profunda, pesada com todo nosso equipamento de batalha, 70 quilômetros diários. Muitos de nós conseguimos dormir enquanto marchávamos. Tomando uma posição no meio da coluna e sendo empurrado na direção certa nas curvas. Eu podia até dormir correndo. Porque como comandante de pelotão eu tinha que liderar a partir da frente eu segurava a cauda do cavalo do comandante da companhia para ficar em curso. Os russos ofereceram forte resistência apenas nas travessias do rio. Assim, chegaram à bacia de Donetsk rapidamente, muito rapidamente, e foram surpreendidos lá por o início precoce do inverno, sufocando nosso avanço. Naquele inverno russo de 1941. As lutas defensivas eram amargas alternavam com períodos de relativo sossego. Ambos foram difíceis de suportar, pois ao contrário dos russos não tínhamos roupas de inverno, e as temperaturas podem cair para menos 30 graus Celsius. As baixas devido a congelamento foram substanciais. E assim aqueles que sobreviveram a este inverno foram premiados com uma medalha que chamamos de a Ordem da Carne Congelada. Na primavera de 1942 deixamos nossas posições de inverno e depois de muito tempo marchando e algumas lutas amargas para sair dos movimentos de cerco que chegou ao Don. Em 21 de agosto, nosso 178º Regimento rompeu a cabeça de Ponte Norte sobre o Don em Vertchetchi. E então nossos panzers, apesar da mais dura resistência russa, chegou ao Volga ao norte de Stalingrado em poucos dias. Em setembro, minha 76ª Divisão havia se estabelecido na chamada fronteira norte entre o Don e o Volga no país das estepes com desfiladeiros profundos. E cavado laboriosamente. Um sistema de valas duplas permitiu-nos chegar a todas as posições de comando dos bunkers. Na frente de nossas filas colocamos 6 fileiras de campos minados e arame farpado, e cavado atrás deles tanques e nativos russos. T-34S com torres de trabalho para defesa contra tanques. Tivemos a sensação. Aqui estamos seguros, aqui os russos não podem nos tocar. Em Stalingrado os combates começaram homem a homem e de casa em casa a cada metro quadrado, uma luta nas margens ocidentais do Volga. Onde os russos haviam cavado e estavam agarrados a uma encosta de 300 metros de largura que caia íngreme até o rio. Porque a área disputada era muito estreita. Não se poderia usar armas pesadas aqui. No final, nunca tomamos essa faixa porque nunca conseguimos impedir que os russos a mantivessem. E era uma luta que muitas vezes envolvia situações grotescas. Assim, certa vez, visitei um comandante de companhia de que fiz amizade em cujo setor havia uma casa onde os alemães estavam na adega e no primeiro andar e os russos no piso térreo. Temendo a aproximação do inverno ninguém queria demolir a casa, mas ninguém queria abrir mão das posições ocupadas. Durante o dia haveria lutas acirradas, mas com características humanas. Assim, à noite, houve um acordo tácito de que existiria uma espécie de trégua para que os feridos podiam ser retirados e os combatentes abastecidos com rações. Um problema sério para nós, como unidade puxada por cavalos. Era como acomodar os cavalos saem do frio e fornecem sua forragem. Na estepe careca e estéril. Sem árvores, sem arbustos, isso não foi possível. Nem mesmo a madeira para construir o nosso bunker subterrâneo tiveram que ser adquiridos a centenas de quilômetros de distância do outro lado do Don. Nossos cavalos tiveram que ser mandados de volta pelo rio, exceto pelo pequeno número necessário para os carrinhos de abastecimento.
O catastrófico resultado dessa medida foi que mais tarde, quando estávamos construindo no cerco e tivemos que puxar os flancos, perdemos quase todas as nossas armas pesadas porque nós não poderíamos movê-los sem os cavalos. Em novembro de 1942, em nosso setor no flanco de Stalingrado, estava relativamente calmo, e o exército suspendeu a proibição de não dar folgas. Então agora houve licença. Fizemos sorteios e ganhei o Natal, mas aí veio um oficial da reserva idoso e pediu-me para mudar com ele. Ele tinha licença quase imediata, mas tinha acabado de receber a notícia de que sua filha iria se casar no Natal. Eu estava bastante como um soldado prático. Eu disse a mim mesmo, você tem o que tem ter. Quem sabe se essa folga vai durar até o Natal ou se você ainda estará vivo para vê-lo. Portanto, ok, e fora de casa. 2 dias depois, em 15 de novembro, sentei-me no comboio de partida em Kalatia, última estação da linha de Stalingrado. A ponte ferroviária sobre o Don ainda estava caída. Em 19 de novembro, apenas 4 dias depois, os russos lançaram sua grande ofensiva e, no dia 22, o 6º Exército ficou cercado. Tive 4 semanas maravilhosas e tranquilas de licença na nossa propriedade. Foi a última vez que conheci minha casa pomerana. Porque a imprensa e a rádio silenciaram sobre a situação em Stalingrado, nem eu nem os centros de comando militar inferiores, e certamente não o povo alemão, tinha qualquer indício da catástrofe que ali se formava. Tinha meu batalhão de reserva em Potsdam, que visitei antes de partir para o fronte. Mesmo ouvindo rumores sobre a verdadeira situação, eles definitivamente tentaram me segurar, mas não tinham motivos para fazê-lo por falta de informação. Por conseguinte, quando a minha licença terminou, a 14 de dezembro, tomei o trem para leste de Berlim. Quando o trem parou em Kharkov, veio a ordem: oficiais e homens do 6º Exército desembarquem. Oficiais da reserva do Führer. Não tínhamos ideia do que isso significava. Mas aos poucos foi circulando a notícia de que algo não estava certo em Stalingrado. Aceitamos com a calma estoica do soldado veterano. Que o 6º Exército poderia ser cercado era inimaginável. Depois de alguns dias em Kharkov, nos mudamos para a reserva do Führer em Rostov, no Don, onde rumores de um cerco a Stalingrado eram abundantes. Recebi ordens para atuar como oficial de ligação com o exército romeno. Juntamente com cerca de 40 outros oficiais com ordens para nos centros de comando mais distantes, fomos expulsos de trem de Rostov, a leste. Tive de encontrar o exército romeno. Não consegui descobrir exatamente onde seu estado-maior do exército estava localizado. Como descobri mais tarde, neste ponto com o tempo já não existia, para não falar das forças romenas. Todos os romenos, exceto aqueles presos no cerco, fugiram para o oeste em pânico, deixando todas suas armas e equipamentos para trás. Em Tir, a cerca de 280 quilômetros de Stalingrado, recebemos ordens para que os homens a bordo deste trem atual deveriam formar um grupo de batalha para defender a cidade. A proporção de homens para oficiais neste grupo de batalha era de cerca de 6 para 1. Os diretores, todos formavam comandantes de pelotão, independentemente da patente, portavam as armas mais pesadas que tínhamos, nomeadamente as nossas pistolas. Os suboficiais e os homens tinham apenas os seus braços laterais. Os homens eram principalmente membros das unidades de suprimentos do 6º Exército, padeiros, avestruzes, motoristas, portanto, soldados sem qualquer experiência de combate, o que tornou todo o exercício sem sentido. Isso foi em 23 de dezembro. No dia seguinte também acampamos no, graças a Deus, trem aquecido no plataforma da estação, porque nada mais estava disponível e a partir daí nós defenderíamos Tir. Nenhum inimigo apareceu. Não tínhamos noção da geral situação militar, mas era claro para nós que nem aqui, 280 quilômetros do lado oeste de Stalingrado, havia uma frente defensiva funcional. Recebemos a confirmação de um trem de ambulância em direção ao oeste na vila vizinha. Era 24 de dezembro, véspera de Natal, e nenhum de nós tinha pensado nisso. Estes foram os últimos feridos levados do cerco para Morozovskaya e carregados em vagões de mercadorias, apenas algumas horas antes de os russos capturarem o aeródromo.
Quando vi os desgrenhados e feridos, alimentados apenas com o mais básico e essencial. A palha nos vagões de mercadorias, de repente lembrei-me da minha árvore de Natal, que minha mãe tinha me dado para comemorar o Natal na estepe e que eu tinha trazido comigo num saco grande, contrariando todo o bom senso. Estava frio com uma geada mordaz, mas sem vento. E então rapidamente montamos a árvore de Natal na plataforma da estação e velas acesas sobre ela. Soldados andando feridos reunidos em torno dele, a princípio hesitantemente, outros abriram as portas dos vagões de mercadorias. Alguns começaram a cantarolar baixinho Noite Silenciosa. Santa Noite, outros se juntaram. Era um coro tosco, muito comovente. Depois ficou quieto, muito quieto. Estávamos todos sozinhos com nossos pensamentos, muito, muito longe daqui. Então alguém começou com outro conhecido carol alemão e todos se juntaram quase fervorosamente. Apesar de tudo, a esperança brilhava eternamente. Poucas vezes antes tinha uma noite de Natal e a mensagem cristã me emocionou tão profundamente e me encheu de tanta confiança como naquela noite. Nos dias seguintes, brincamos de soldados, por assim dizer. Simplesmente para classificar fora quem era quem. Lembro-me de 2 patrulhas de reconhecimento, 4 oficiais num Opel P4 em uma rua gelada. Armamento, 4 pistolas. O outro estava em uma locomotiva com um motorista russo. Bombeiro russo e 3 oficiais de escotismo e a linha férrea frente para o leste. Isso também era totalmente ridículo e não era um pouco perigoso porque os russos costumavam sobrevoar à noite em sua máquina costura, um caça-bombardeiro lento. Sempre tínhamos 2 vagões-tanques cheios de combustível nessas corridas. No dia 30 de dezembro recebi novas ordens. Eu deveria retornar ao grupo de exércitos Dom e Novotercas e o relatório para o registro que tinha recebido um pedido da minha divisão no cerco, onde praticamente todos os oficiais da companhia original se feriram em batalha. Depois do vai-e-vem turbulento dos últimos tempos, dias eu estava feliz em retornar à minha própria unidade, mesmo que fosse cercada para o momento. A ideia de que a situação poderia se tornar crítica ou até mesmo desesperadora não me ocorreu porque presumi que os oficiais estavam continuamente sendo repostos via área. Meu voo estava marcado para o dia seguinte. Olhando através da composição do Estado-Maior notei que um primo de minha cunhada, Alexander Stauberg, que eu conhecia bem, era ajudante pessoal de Manstein. Liguei para ele e ele disse: "Vem logo, o marechal de campo está tirando a soneca do meio-dia." Apenas tinha começado nosso feliz bate-papo em família quando, de repente, inesperadamente cedo, Manstein apareceu. Eu me relatei, ele perguntou quem eu era e onde eu estava vinculado. A minha resposta, da chamada Frente Defensiva Caminho Stalingrado. Ele cortou: "O que você quer dizer com a suposta frente defensiva?" Para minha resposta um tanto para frente: "Você quer saber o que exatamente, Airfield?" Marechal mandou-me jantar com ele seu cajado para fazer o meu relatório. Foi a única vez que um mero segundo-tenente foi convidado para janta dentro deste nobre círculo. Manstein menciona esta noite em seu livro Perdeu Vitórias, assim como Stauberg em The Downy Duty. Stauberg escreveu que foi a minha devoção prussiana ao dever que me motivou a voltar ao cerco. Isso parece bom, mas não é verdade. Eu era soldado, tinha minhas ordens e tive que realizá-las. Na manhã seguinte, fui levado ao aeródromo e mostrei um bombardeiro RE-111. Os compartimentos de bombas estavam abarrotados de pão e munição e as asas cheias de combustível para os veículos do cerco. O aeródromo era um prado simples sem pista, por causa do desnível do terreno. O trem de pouso desabou pouco antes da decolagem e da aeronave deslizou centenas de metros em sua barriga. Por algum milagre não explodiu. Eu e a tripulação saímos ilesos. Então, de volta ao escritório de voo para a próxima tentativa. Lá conheci um oficial da Luftwaffe que conhecia. Ele disse: "Você está louco, voando para o cerco. Eu tenho um voo de correio para Berlim. Venha comigo. Esta noite tomaremos um café no Kranzlers."
Esta foi a primeira vez que minha devoção prussiana ao dever foi posta à prova. Recusei e cheguei pontualmente para a segunda tentativa de decolagem. Foi um voo de 3 máquinas sem escolta de caça. Nenhum dos nossos caçadores estava disponível. Fomos atacados por combatentes russos e as outras 2 máquinas teriam sido atingidas. Eles não tentaram pousar, mas descartaram suas cargas. Nossas aeronaves caíram. Assim que uma de nossas máquinas chegou, a artilharia russa bombardearia o aeródromo. Não houve, portanto, tempo a perder. Saia rapidamente, descarregue, ferido a bordo e depois decole novamente. Foi muito perigoso para estar em qualquer lugar perto do aeródromo. Muitos homens foram atingidos por até mesmo o pão que é bem duro quando congelado sólido. Tentei apressar em fugir do local. Acho que fui um dos últimos oficiais a ser levado de avião. Alguns dias depois, os russos capturaram este aeródromo. Fui levado para a minha divisão. Reportado ao comandante, passei a mensagem dele, Manstein, como eu tinha sido instruído, ou seja, que a situação era miserável, mas não desesperador. Ele me deu ordens rígidas para não fazer divulgar isso a outros. Respondi que não podia ficar quieto. Considerei injusto e psicologicamente errado fingir que sim às tropas de combate que a situação era diferente do que sabíamos que era. Naquela noite fui levado para o meu regimento na frente onde, 30 quilômetros a oeste de Stalingrado, na estepe. Eles haviam montado uma linha defensiva provisória. O regimento ainda consistia de apenas 2 batalhões cada um com 2 grupos de batalha. Além do ajudante regimental, nunca conheci um oficial do núcleo pessoal original. Éramos apenas nós 6 quando nossa força deveria ter sido 45. Assumi o comando de um grupo de batalha com cerca de 30 homens, meu antecessor. Tinham sido gravemente feridos no dia anterior. Não conheci ninguém da minha idade no pelotão pioneiro, todos tinham caído. Era difícil liderar um plantel cujos membros que eu não conhecia e com quem só tinha contato à noite porque eles estavam localizados em buracos nas trincheiras no plano, coberto de neve na estepe. Só se podia mover-se quando a lua não estava visível ou sob espessa e nublada. A comida, quando havia, era trazida à noite para o posto de comando do grupo de batalha, um buraco coberto por peças de aeronaves, iluminado desviando um cabo telefônico. Nossas posições bem construídas eram agora ocupadas pelos russos, enquanto nós, por outro lado, estávamos na estepe aberta, onde tivemos que raspar buracos no solo congelado de menos de 1 metro de neve e em temperaturas de menos 15 a menos 20 graus Celsius. Qual era a situação no cerco? O que havia mudado em Stalingrado durante a minha ausência nas últimas 6 semanas? O exército agora estava morrendo de fome, lá. Não eram reservas de provisões. Nada perto do suficiente poderia ser fornecido pelo ar. Aos poucos, as rações foram ficando cada vez menos até que finalmente foi preciso roubar para alimentação. A situação cada vez mais desesperadora agravou a situação do feridos e doentes. Mesmo os materiais médicos mais básicos estavam faltando, curativos, medicamentos, narcóticos. Para não mencionar bunkers quentes. Os feridos e doentes no cerco quase não tinham chance de sobrevivência. Portanto, cada homem ferido que conseguia rastejar tentou tomar um lugar em uma aeronave, se necessário. Por força bruta. Isso levou a cenas macabras no aeródromo. O combustível da aeronave trazido não foi suficiente nem mesmo para os 2 Panzers ainda operacionais voltassem à ação. Não havia combustível para as ambulâncias. Na medida do possível, os feridos tiveram que ser resgatados e transportados por trenó. O último dos cavalos eram inúteis como portadores e insuficientes em número como reserva de alimento. No entanto, o pior de tudo foi a falta de praticamente qualquer munição, seja para armas leves ou pesadas. Tal artilharia como havia exigia a aprovação do comandante de divisão para cada rodada disparada. As chances de vencer um ataque russo nestas circunstâncias, algo com que tínhamos de contar diariamente, eram muito difíceis. Isso, então, foi Stalingrado em 4 de janeiro de 1943, nenhuma possibilidade de obter um pouco de calor, nenhuma chance de sobrevivência para os feridos, nenhuma munição, nenhuma.
armas para combater tanques russos, sem perspectiva de alívio de fora do cerco. Era e continua sendo uma maravilha que os homens ainda estivessem dispostos a lutar nestas circunstâncias. No dia 8 de janeiro eu tinha 22 anos de idade, e no dia 10 de janeiro o fim iniciou. O inimigo lançou um ataque maciço do norte. Conseguimos segurar nossas trincheiras por um dia inteiro, então os russos perto de nós quebraram através e para não sermos cortados tivemos que recuar diante de um forte força inimiga. Noite a noite um pouco mais a leste, mais perto de Stalingrado. No dia, metade do meu plantel dormiu, a outra metade teve de tentar manter o avançando russos à distância. Nas marchas para a retaguarda todas as noites, todos os veículos encontrado imóvel foi saqueado por qualquer coisa comestível. Se tivéssemos sorte, e algo foi encontrado, seria compartilhado por aí. O problema era, sempre que algo para comer foi encontrado, meu grupo de batalha de repente cresceria em tamanho para mais de 100 homens. Na escuridão era difícil escolher o meu. Rebocamos os feridos entre nós improvisados através da neve profunda. Caso contrário, nós não podíamos fazer nada, nossa própria força não se estendia a mais nada. Todas as noites discutimos se e como alguém poderia chegar ao oeste. Eu sabia quão longe estavam as tropas alemãs mais próximas e, portanto, condenou todas as ideias, sozinhas ou em grupos, como totalmente desesperadoras. Centenas de quilômetros de estepe coberta de neve. Quase nenhuma chance de se esconder, nenhuma chance de encontrar algo para comer, e por causa dos meses de fome não existia reservas de força para suportar uma marcha forçada dessa duração. Desistimos da ideia. Alguns tentaram mesmo assim, mas nenhum conseguiu. Enquanto isso, ficou claro a todos nós que cada um de nós que sobreviveu deveria ou não ser feito de prisioneiros pelos russos, mas nunca falávamos isso abertamente. Todos nós podíamos lembrem-se da visão terrível das colunas intermináveis de semifamintos, apáticos, resignados prisioneiros de guerra russos, e nenhum de nós poderia ou imaginaria que a sorte da guerra estava sendo viradas para nós assim. Enquanto isso, o cerco estava dividido em até 3 partes. Não tínhamos mais aeródromos e, portanto, nenhuma linha de abastecimento. À noite, aviões deixaram cair recipientes de alimentos. Quem encontrou um guardou. Ela. Um grande número desses contêineres caiu nas mãos dos russos. Em 31 de janeiro, o Pocket do Sul sob o comando de Paulus se rendeu. O dia antes ele tinha sido feito marechal de campo e tinha nos chamado para lutar para a última rodada. Nós, no norte de cerco, resistimos. Era uma coisa macabra. Sentar-se no porão de uma casa destruída nas ruínas de Stalingrado ouvindo nosso obituário. Este foi o famoso elogio de Göring em que ele nos comparou com os espartanos que conscientemente sacrificaram suas vidas defendendo uma istmo decisivo contra uma força persa superior, a fim de detê-los. Quando Göring, ao concluir seu discurso, citou a última mensagem dos caídos. Guerreiros das Termópilas, Andarilho, venha a Esparta e diga-lhes que você tem viu-nos deitados mortos como a lei exigia, depois soubemos que finalmente tínhamos perdido um exército inteiro, sacrificado à toa. Não podíamos creditá-lo. A amargura era sem limites. No dia 2 de fevereiro tudo acabou. O tiroteio parou. Presos foram levados silenciosamente, sem excessos por parte das tropas conquistadoras. Entendimento tácito para o inimigo derrotado? Ambos os lados estavam doentes até a morte e felizes por ter sido finalmente, por fim, acabou. No final de dezembro de 1949, em um julgamento simulado por acusações forjadas, Gottfried von Bismarck foi condenado a 25 anos de trabalhos forçados. A base da denúncia foi o fato de prisioneiros de guerra soviéticos terem sido obrigados a trabalhar na propriedade de sua família em Pomerânia. Ele passou os próximos 5 anos em trabalho duro e forçado no subsolo. Em 1955, depois quase 13 anos de cativeiro, foi libertado graças aos esforços do chanceler federal Konrad Adenauer. Em vão, junto com outros
Ele tentou fazer com que a Alemanha Ocidental República Federal reconhecesse os condenados a trabalhos forçados como vítimas do stalinismo e compensado financeiramente. Dói que isso tenha caído em ouvidos aparentemente surdos entre nossos políticos. Ele estudou na escola de mineração de Essen. Trabalhou como blaster na Thyssen, poços afundando e, finalmente, montou seu próprio negócio de exportação para o Oriente. Ele morreu em 8 de janeiro de 2001. Isso foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça o like, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima!